Olá, sejam todos bem-vindos à nossa série de lives Respondendo Stories. Só lembrando, para você participar, basta mandar sua pergunta nas caixinhas que nós sempre deixamos nos stories ou então aqui nos comentários durante a live. Hoje eu comecei sozinho aqui, mas o Júnior já está chegando, está trazendo café para a gente começar essa live. Vou cumprimentar o Chesco. Tudo bom, Chesco? O Júnior está chegando aqui com o café. Hoje mais uma live, hoje é a 11ª live que nós iremos fazer sobre a série Respondendo Stories. E tudo bem? Minha casa, meu refúgio. Se você quiser mandar seu nome, a gente chama você pelo nome, mas eu não sei o nome. Mas enfim, hoje é a 11ª live da série Respondendo Stories. Só lembrando, para participar, manda seu comentário lá, sua pergunta nas caixinhas do Stories ou aqui na live durante os comentários. Hoje nós iremos responder duas questões que nos enviaram na última semana. E a primeira questão que nós iremos responder, eu já adiantei algumas coisas nos stories, só que conversando com o Júnior aqui a gente achou melhor comentar na live também, que eu acho que dá pra gente aprofundar mais a resposta. Então a primeira que nós iremos responder hoje só cumprimentar o pessoal aqui. A Dayana, tudo bem, Dayana? A Simone. Então, hoje a primeira pergunta que nós iremos responder é essa que está na tela, que é: meu filho tem de 3 anos e 2 meses, né? Tem 3 anos e 2 meses, sabe as vogais, sabe contar de 1 a 10, sabe as cores, sabe distinguir algumas formas. Eu começo já a pré-alfabetização? Então, nós iremos responder essa pergunta hoje. E aí, Júnior, o que você acha? Como seria a continuidade para iniciar essa criança na alfabetização, na pré-alfabetização? O 3 anos, 2 meses dá sim para começar a pré-alfabetização até antes, né? Até o Jário tem o Antônio, né? O Antônio não tem 3 ainda, né? Fez agora, 1º de julho, mas... Então, você já trabalhava algumas coisas já, né? Então, sim, ele já entende bastante coisa. Aí, sabe vogais, conta de 1 a 10, né? Cores, algumas formas. O que a gente pode falar sobre isso é o seguinte: sobre saber as letras, né? Primeiro, ele tem que saber os sons das letras, é o mais importante, tá? Mesmo as vogais, ele tem que saber executar o som, também de forma com uma articulação boa, né? Que ele entenda que tal som vem de tal lugar ou de alguma onomatopeia, né? Alguma dramatização que você fez. Então, o mais importante é você trabalhar com isso, com os sons das letras. Aí, o que você faz? Júnior, mas isso ele já sabe. Ele sabe os sons das vogais. Tá tranquilo. Que bom que você começou com as vogais, né? Porque são as mais fáceis de a gente trabalhar. Mas você pode continuar. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que agora, pensando na evolução, né? Pensando nos próximos passos que seu filho vai dar agora, é você trabalhar com as consoantes prolongáveis. Também. O que são consoantes prolongáveis? São aqueles consoantes que possuem, né, um som, né? Que tem um som como representante, que se prolonga no tempo. Então, por exemplo, o S, né, o S, o V, V, o F, F, também porque essas são mais fáceis dele começar a aprender. Então, agora ele sabe as vogais, você começa a introduzir, né, as consoantes prolongáveis. Você não precisa se preocupar tanto agora, com 3 anos, em estar mostrando letra para ele. Tal letra é tal som, tal letra é tal som. Não. O importante é ele executar esse som primeiro, muito bem, né? Articular muito bem. E depois você vai mostrando as letrinhas para eles. Você pode usar aqueles alfabeto móvel, né? Ou você pode imprimir o alfabeto e ir colando e gradativamente, né, aumentando e criando um alfabeto para a criança. Pode até colocar no quarto, assim, fica legal. Todo dia ele vê, todo dia ele olha, ele fala, tal letra faz tal som. É interessante fazer isso. Aí depois disso você entra com as consoantes não prolongáveis, que são um pouco mais difíceis de aprender, né? Que são aquelas que tem o ataque, né? Que são aquelas que são pausadas, né? Tipo B, né? O P, entendeu? É um pouco mais difícil de aprender, mas também tem algumas dramatizações que você consegue trabalhar. Por isso mesmo, não precisa falar, mostrar o P para ele, esse é o P. Não, trabalha com uma dramatização, alguma onomatopeia, alguma coisa, de forma lúdica mesmo. Isso que é trabalhar de forma lúdica, de forma brincando, para ele
praticar, né, esses sons e depois você entra com o símbolo, né, que é a letra ou o grafema. É até bom você comentar isso aí, porque muitas pessoas batem bastante nessa tecla de trabalhar de ludicidade, trabalhar de forma lúdica, mas assim, se não tiver finalidade nem propósito, é só deixar as crianças ficar brincando lá, né? Ela não vai aprender nada. Então, assim, trabalhar de forma lúdica é você ter uma finalidade muito bem definida, você tem, e você usa, né, da criatividade, usa ali de certas brincadeiras para trabalhar essa parte cognitiva, para a criança aprender alguma coisa dessa brincadeira, né? Então, músicas são muito boas para você iniciar essa articulação dos fonemas. Tem músicas próprias para isso, inclusive. Né? Se vocês procurarem, tem Linha, Agulha e Costura, Brincadeira, não sei o que lá, e Leitura, que é um álbum só de músicas que trabalha essas dificuldades de articulação. Né? Vem um livrinho, vem um CD, né? Bem legal, dá para acompanhar, brincar com isso. Tem o Coleção de Esquinho também, que é muito boa, contação de histórias e tal. E, enfim, tem várias músicas que dá para você já ir iniciando a criança nesse universo do alfabeto, né? Dos fonemas. E você já, desde novinha, você ir trabalhando com ela para que ela consiga pronunciar bem, para depois, lá na frente, ela conseguir fazer essa distinção, né, dos fonemas. Né? Então, com uma criança de 2, 3 anos, o mais importante é isso. O mais importante é ela executar o som, brincar com ele. Porque a parte dela reconhecer, né, fazer a relação grafema e fonema, não é muito difícil de você fazer. Lembra dos sonzinho da cobra? É essa letrinha. Toda vez que você vê essa letrinha, ela vai fazer os... Pronto, entendeu? Não é uma coisa muito difícil. É muito mais difícil ela brincar e articular, né, com esses sons, entendeu? Então, você faz esse caminho, ele já sabe as vogais, vai depois para as consoantes prolongadas, depois para as não prolongáveis. E trabalho as onomatopeias, essas dramatizações que tem nesses livrinhos, nesses discos, né, que são bem interessantes. Aí tem também, ele conta de 1 a 10, na parte de contar, né? Que bom, pode estender isso, tá bem? Por mais que ele não tenha noção de quantidade ainda, o que é noção de quantidade? Por exemplo, você tem 5 objetos, você tira 2, ficam 3, e ele começa a perceber essas relações, mas é importante ele entender a sequência numérica, ele decorar mesmo a sequência numérica, entendeu? Então, aprender a contar não é ele já entender relações de quantidade, não, ele decora mesmo essa sequência, 1, 2, 3, 4, 5, vai ajudar bastante na hora que ele começar a trabalhar com essas noções de quantidade, tá? De grupo e entrar no mundo da matemática mesmo. Então, pode fazer ele decorar lá de 1 a 10, se ele decorou bem, já pode ir aumentando, tranquilo, tá bem? E aí depois que ele estiver decorando bem, ele já conta até 20, ele já conta até 30, você já consegue trabalhar, por exemplo, com material dourado. Que material dourado, vocês sabem, aquelas caixinhas de madeira que vem um monte de pedacinho de madeira, assim, quadrados, cubinho, um monte de cubinho. Que é aquele material muito bom, porque ele vai ajudar a trabalhar essa noção de quantidade, essa relação de sequência numérica, e aí depois você consegue introduzir ela no mundo das dezenas, das centenas, né? E até do milhar, que é o bloco inteiro. Então, inclusive esse material tem os bloquinhos em dezenas, então tem uma fileira assim, né, do bloquinho com 10 bloquinhos, e tem centena também, que é um quadradinho assim. Isso. Se você contar todos os quadradinhos, é um quadrado de madeira, se eu contar todos dá 100. Isso. Aí ela começa, e aí mais adiante, com isso aí você consegue fazer até atividade de vezes, né? Por exemplo, 10 por 10, né? Que é o que você falou. E tem também, se você comprar o material dourado completo, que é uma caixona dele, ele vem com milhar, que aí é um blocão, assim, de todos grudados. Aí é o 100%. Né? E o interessante é que eu tive problemas com o Augusto nessa parte, porque eu dei bastante ênfase na parte fonológica, né, na leitura e tal, e deixei meio de lado a parte de contar unidades, né, de sequência numérica. E ele já contava bem, ele já contava acho que até 100, ele já contava, sabia os números. E aí ele esqueceu. Aí esses dias eu comecei a trabalhar firme com ele de novo, né? E fazer as atividades dessa parte de sequenciação numérica. E ele tá com dificuldade, ele não lembra mais que número que é qual. Ele sabe contar e tal, mas assim, ele já esqueceu. Às vezes chega ali no 6, ele já não lembra qual é. Depois passou do 10, ele já esqueceu vários.
né? Então, assim, é uma coisa interessante começar cedo mesmo isso daí, porque o Augusto começou com 2 anos. Eu coloquei ele no Kumon com 2 anos, o Augusto. E ele já contava bem, assim, já sabia identificar os números e tal. E aí agora eu dei uma relaxada nessa parte de contar, de sequência numérica, unidades e tal. E ele tá com dificuldade. Então, assim, agora eu tô vendo, eu tô trabalhando com ele, tá dando muito mais trabalho. Se eu tivesse feito aos poucos, todo dia um pouquinho e tal, ele não teria perdido o que ele já tinha aprendido. Então, assim, meu filho tem 3 anos e 2 meses e conta de 1 a 10. Mas se você não continuar trabalhando e avançando nesse trabalho de unidades, de sequências e tal, é perigoso ele perder até isso que ele já aprendeu. Porque se você vê bem, né, igual você falou do Kumon, você deu um bom exemplo, assim, os melhores métodos, né, que existem aí, por exemplo, em matemática, né, o Kumon, o método Singapura, o que é isso aí? Uma coisa básica que eles trabalham é um pouquinho mais todo dia, entendeu? Eu já fiz o Kumon, eu fiz o de inglês e o de matemática, e era isso, e eu fiz já um pouco mais velho, né, eu já devia ter uns 20 e poucos anos. Então, o que era aquilo lá? Aí, todo dia um bloquinho, um bloquinho, um bloquinho. Ah, fez, né, com a Augusto? Um bloquinho, um bloquinho. Então, porque eles sabem que é só assim mesmo que a criança não vai esquecer daquelas coisas. Então, eu vejo muito isso acontecer, assim. Os pais, deixam de trabalhar 1 semana, 2 semanas, aí, opa, vamos retomar. Aí pega, enche a criança de coisa. Aí, o que acontece? Acontece um negócio que a gente chama de sobrecarga cognitiva. A criança aprende um monte de coisa no mesmo dia, no outro ela esqueceu a maioria deles. Então, é importante você trabalhar 5, 10 minutos por dia, 5 minutos mesmo, não é muita coisa, né? Por exemplo, de matemática, e mais todo dia, também de segunda a sexta. E ter também, né, as atividades bem sequenciadas, nível a nível, que segue que não dá saltos, né, de padrão de atividade. Que o Kumon faz muito bem, sim, né? Inclusive, esses dias eu tava conversando com um pai, que é amigo meu, né, tem uns filhos também e tal, aí ele tava falando isso, nossa, eu fui aplicar aqui as atividades de vocês com meus filhos, ele tá comendo as atividades, tá fazendo um monte. E é normal, se vocês acompanharem ou acompanharam as lives que eu fiz com as crianças, tem dia que eles não querem parar de fazer. Só que, assim, não adianta muito você... mesmo que a criança está querendo fazer, os pais, eu sou pai, a gente fica feliz, fala, nossa, que legal, tá fazendo, e tá dando um bom desempenho, né? Tá acertando tudo, tá conseguindo fazer, nossa, a gente fica feliz. Só que se você fizer todo dia um monte, não vai adiantar muito. Vai passar um mês, 2 meses, ele esquece. Então o mais importante é fazer todo dia. Faz um pouco todo dia. Se a criança quiser continuar fazendo, dá um exercício que é mais mecânico, dá um de escrita, um de pintar, para ele descarregar essa energia que ele tá ali e tal. Mas não adianta acelerar muito em determinadas habilidades que a criança precisa adquirir para ser alfabetizada. Porque você vê bem, toda a escola, de certa forma, nisso aí ajuda, né? Porque ela, é um pouquinho ali, acabou, vamos fazer outra coisa. Um pouquinho ali, acabou, fazer uma coisa. Aí quando você está em casa, né, você tem o seu filho em casa, né, a gente vê assim, aí você fala assim, eu tenho tempo, é individual, ele rende mais, mas calma, né? Faz sempre um pouquinho, né, você vai ver que vai render mais do que quem faz um monte e faz só segunda-feira. A gente tá falando assim, se você quiser fazer um monte, pode fazer, só que tenha consciência que você vai ter que retornar naquelas habilidades, naqueles mesmos exercícios. Você vai ter que repetir eles. Só falar um aí para Silveira, tudo bem? Cristiane Silveira, tudo bem? Para Cristina também, que entrou agora. Mas enfim, você vai ter que repetir aquilo lá todos os dias. Para quem reparar nessas lives que eu estou fazendo com as crianças, aplicando atividades com as crianças, né, logo ali depois do almoço, eu repito todo dia, reviso o que já viu, todo dia eu reviso, então eu retomo, dou uma olhada nas coisas que são mais importantes que eu fiz no dia anterior, e as próprias atividades, o Júnior elaborou elas com esse nível a nível, repetindo, repetindo bastante, fazendo uma letra para cada semana, e aquela letra que a gente está trabalhando na semana tem outras letras que eles já viram antes, e mesmo que eu sei que o nosso material aqui da alfabetização diária foi feito pensando nisso, eu repito, eu reviso. Às vezes eu pego e eles já fizeram, eu faço de novo com eles. E é muito importante, porque até o jeito de escrever a letra, às vezes eles esquecem, às vezes esquece a sequência certinho, enfim. Entendeu? Então obrigado, Cristina.
Não, o Júnior boa live. Cristiane. Então, por exemplo, até com as vogais sobre essa relação de matemática, né, de contar, façam essa mesma estratégia com as vogais consoantes também. Aí ela colocou assim também, né, quem perguntou, ele entende um pouco de cores e já sabe algumas formas, algumas cores e algumas formas. É o seguinte, que bom, né, que ele sabe, e é natural mesmo da gente decorar essas formas, formas triangulares, formas circulares, etc. Porque isso aí é uma espécie de pré-leitura, né? Se você perceber o alfabeto, as letras, elas têm como base essas formas geométricas. Umas são mais triangulares, outras mais circulares, etc. E isso vai ajudar no quê, Júnior? O que ajuda? Isso ajuda na discriminação visual, tá bem? Então, quando as crianças forem fazer atividade de discriminação visual, elas vão ter mais facilidade em distinguir, uma é mais circular, outra é mais triangular, entendeu? Então, as crianças menores, né? Então, o que você pode fazer para evoluir isso? Pegar, meu filho já sabe um pouco de cor e também sabe um pouco de forma. O que você pode evoluir isso com ele? Você pode trabalhar essas atividades com discriminação visual. O que é isso, né? São aquelas atividades que você mostra uma imagem e mostra o que é igual, o que é diferente, né, para ela. É muito importante a criança entender o que é igual e diferente, essa palavra mesmo, né? Porque acontece bastante dela ver que um é igual ou diferente, mas quando você dá o comando, quando você lê o cabeçalho da atividade, você fala, circula o que é igual. Ela não entende, né? Ela vai ficar olhando para você assim, o que esse cara tá falando? Porque ela não entendeu esse conceito. Então isso acontece bastante, tá? Em várias situações. As crianças não estão habituadas, né, a esses padrões de atividade, né? Não é normal da vida dela. Você não fica, pega dentro lá da sua rotina, ficar falando essas coisas para a criança, né? Vai dormir na mesma cama que você dormiu ontem, vai pegar o mesmo lençol, tem que ser igual. Você nunca fica falando essas coisas, né? Então, nesse ambiente de alfabetização, ela tem que decorar alguns conceitos. Então, aí você consegue evoluir. Por exemplo, de cores, você consegue trabalhar a atividade de discriminação visual com formas primeiro. Por exemplo, você já trabalhou, como ela já entende, por exemplo, provavelmente ela já tem facilidade de trabalhar com figuras. Você coloca lá, sei lá, que tem uma caneca e na frente da caneca tem um copo, uma jarra e uma caneca. Qual que eu quero que você circula a igual a essa aqui? Aí ela circula a caneca. O próximo passo é o que ele está fazendo agora, de brincar com formas. Aí você tem lá um círculo, um triângulo, um quadrado, né? E aqui no modelo um círculo. Eu quero que você circula igual esse modelo aqui. Aí ela vai lá e circula o modelo. Entendeu? Aí você vai evoluindo. Aí você pode colocar... isso o círculo é amarelo. Coloca lá para ela discriminar com um círculo amarelo, para ajudar. Tem que ser igual a essa cor. Aí, ou amarelo com amarelo. Ou outras formas com cores, só com cores. Né? Trabalhar só com cores. A imagem, por exemplo, tem 3 carros. 3 carros iguais, só que com cores diferentes. Então você pode, agora você mudou, você fala assim, agora eu quero o mesmo carro, mas eu quero um carro amarelo, igual o modelo. Aí ele vai agora ativar, né? Falou, opa, agora é o amarelo. E aí você pode ir aumentando gradativamente isso, as cores. As básicas, né? Ele aprendeu já o vermelho, o verde, o azul. Aí depois você já pode introduzir o roxo, né? Um rosa. E aí você vai aumentando, tá bem? Isso ajuda bastante um monte de coisa, vai aumentando o vocabulário da criança, né? E a percepção dela de várias outras coisas. Sim, né? Inclusive a gente comentou na última live da parte de dificuldade em discriminação de letras, né? Por exemplo, o B e o Q, né? O B e o D, o P e o Q. Essa dificuldade de discriminação de letras parte dessa falta de desenvolver essa habilidade de discriminação visual que o Júnior está falando. Isso. Então, se a criança já sabe as formas, ela sabendo as formas, você trabalhando bem a discriminação visual, quando ela for ter que distinguir uma letra da outra, ela vai ter muito mais facilidade. Então você não vai ter tantos problemas com a criança na hora dela distinguir as letras. Isso, né? E parece também uma coisa muito simples, né? Não, mas as crianças enroscam bastante nisso mesmo. E aí muitos pais ficam muito preocupados, né? Falam, nossa, mas meu filho não sabe a diferença agora de uma letra virada para cá ou outra para cá. Mas a gente já explicou, né? Que isso é uma fase normal do começo da alfabetização, porque nós vemos as formas
né, por exemplo, a criança vê o P, você falou para ela que é um P, não interessa em que ângulo que você coloca, ela vai achar que ainda é o P. Então no começo da alfabetização isso é normal. Esses trabalhos de discriminação visual e trabalhos também de orientação espacial, né, dentro de ficha mesmo, ajuda a criança a criar, a trabalhar esses conceitos de um lado para o outro lado, para cima, para baixo, esquerda, direita. Então, é que no começo a gente não fala esquerda e direita, porque eles são pequenininhos, né? É difícil eles decorarem isso, porque eles não estão maduros o suficiente. Mas você já consegue falar para um lado e para o outro. Ele entende que, opa, se está virado para esse lado e ele fala que é para o outro, eu viro para o outro lado. Eles entendem isso. Mas o mais importante, Júnior, é que quando a criança vai começar a ler, ela tem que saber o som dos fonemas, ela tem que saber identificar o símbolo, né, que é o grafema, que é a letra, ela tem que saber identificar o símbolo e saber a correspondência sonora dele, a fonológica dele, e saber ter memória de curto prazo para conseguir lembrar dos fonemas que está na palavra que ela vai ler e saber a sequência certa que ele está. Então tem que saber sequência, tem que ter memória, discriminação visual para diferenciar uma letra da outra, correspondência sonora, então tem que estar bem trabalhada a dramatização de fonemas. Aí ela vai ter que saber a união desses fonemas, que é a união fonêmica, né? Como é que é o nome? Junção fonêmica. Vai ter que saber fazer a junção fonêmica, porque um som com o outro forma outro som. Ela vai ter que saber fazer a junção fonêmica para daí ler. Então, olha o tanto de coisa que a criança tem que fazer. Então, se ela tiver com o mínimo de dificuldade na discriminação visual, por exemplo, ela já vai enroscar e já não vai conseguir ler. Ou vai ler muito mal, ou vai trocar a letra. Né? Então, isso é com o treino dessas habilidades, a criança vai conseguir ter um desempenho em leitura muito maior do que se ela não tivesse trabalhado essa discriminação visual, né? A dramatização fonêmica, enfim, a orientação espacial também, que é outra, né? Que o Jair tá falando assim, por exemplo, na prática do dia a dia ali, o que acontece e isso aí dá um trabalhão. Por exemplo, você começou a trabalhar com seu filho, aí você, não, eu já vou pular já para relação grafema-fonema e ele já aprende e vai embora. Eu já vi isso acontecer, né? E dá vontade mesmo de fazer isso, porque o mais importante é essa atividade, né? De relação de consciência fonêmica, né? Aí o que acontece? Quando chega lá, às vezes a criança começa a enroscar do D pro Q, ou, entendeu? Ou até aconteceu, né, com o Z pro N. Sim, olha só, né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que parar o que você está fazendo e ensinar o que ele está fazendo. E aí não adianta corrigir, né? Isso, ficar corrigindo. E não adianta você ficar bravo, não, porque você vai ter que brincar. Mas aí, Júnior, aí que surge esses papos. Mas é muito cedo para alfabetizar. Mas não, tem que ser lúdico. Não, não é isso. Na verdade, você só tá pulando etapa, tá fazendo errado, não tem didática, não tem método, né? E outra também, é que a galera acha assim, é cedo para alfabetizar, mas eles acham que com 2 anos a criança já vai estar sentadinha lendo Shakespeare. Isso, vai estar lendo, declamando. Claro que não é assim, por isso que existe, igual ela perguntou ali, a pré-alfabetização. Você trabalha com várias competências cognitivas que vão dar suporte para essa relação da consciência fonológica e consciência fonêmica, entendeu? Então tem várias competências cognitivas que dão suporte a isso, vão ajudar na prática pedagógica mesmo, no dia a dia ali. Então é por isso que um bom método tem, né, essas características, né? Inclusive, por exemplo, o Augusto, ele tem 5 anos, ele começou a ler ali com 4 anos, mas assim, ele começou a ler as palavras mais simples, né? Com os fonemas, né, mais simples, né, enfim. Aí agora tem que começar a trabalhar os fonemas mais complexos, né? Aí as minhas meninas têm uma de 7 e outra de 6, elas já leem. Só que agora elas têm que trabalhar a fluência e leitura. Então, assim, tem várias etapas que você vai desenvolver na criança. E eu já vi pessoas que às vezes até trabalham com alfabetização, mexem com... educa os filhos em casa e tal, falando, não, isso aí é facinho, é só você ali fazer ir lendo pra criança, depois ir mostrando os fonemas, ela já lê, já lê, mas vai ler mal, entendeu? Vai dar trabalho, vai dar mais trabalho. Então, é que a gente procura, eu não sei, né? Porque a gente é objetivo, né? É um negócio de objetividade. A gente não procura ser eficiente, né, no que faz. Falar, qual que é a melhor forma, o melhor caminho para não estressar ninguém, não quero estressar, não quero sobrecarregar o meu filho, né? E que ele lê tranquilo, lindo, feliz e bonito, entendeu? Entendeu? A gente busca isso. Então nada de pular etapa,
né? Isso aí dá um trabalho enorme, depois que você vai ter que ficar voltando, aí você estressa, ela se sente mal porque não sabe uma coisa simples, o coleguinha sabe, ela não. Então, não precisa pular. Sim. No início as crianças vão ler mesmo, só que assim, ir lá na frente, né? Vai faltar essa parte de discriminar bem as letras, de saber bem os sons dos fonemas, distinguir um fonema de outro, de fazer essa junção fonêmica bem feita. Lá na frente vai surtir efeito, daí você vai ter que trabalhar essas dificuldades lá na frente. E conforme vai passando o tempo, é muito mais trabalhoso. Aí para complementar, né, a pergunta, trabalha a memória nessa idade. Exercícios de memória são muito importantes. Todos os exercícios de memória são muito importantes. Esses exercícios de memória de curto prazo, né, exercício de memória de trabalho. Por quê? Ela desde pequenininho já trabalhando isso, quando, por exemplo, as filhas mais velhas, né, do Jair, elas já estão lendo, quando elas começarem a ler fluente, o que acontece? Todos esses exercícios de competência cognitiva, consciência fonológica, consciência fonêmica, tem que estar tudo automatizado na cabeça dela, memorizado, entendeu? Aí ela não vai ter problema com leitura. Por quê? Ela vai se preocupar na hora de ler com o que o texto significa, né? Com a semântica da palavra, e não mais decodificar, codificar, lembrar som, entendeu? Então, uma dica para você complementar, além de seguir esses passos que a gente deu, com vogais, consoantes, de sequências numéricas, cores e formas, trabalha a memória, tá? Todo exercício com trabalho de memória, trabalha de sequências lógicas com memória, ajuda bastante. Sim, inclusive o pessoal que fala que o método fônico ele é muito mecânico, não sei o quê, que as crianças é chata, uma que não tem a prática pedagógica adequada para trabalhar, outra por causa disso, as pessoas ficam vendo a finalidade da alfabetização é a criança ler, só que você não começa a casa pelo telhado, você não começa no fim, né? Então, a finalidade é ler e entender o que leu, na verdade, né? A finalidade é entender o que leu. É mesmo, né? Ninguém quer ficar lendo sem entender nada, né? Só que você já não começa lendo e já entendendo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então tem um passo a passo que é o mais adequado para as crianças. Então, assim, quando as crianças estiverem nesse nível que o Júnior está falando, de não se esforçar mais para decodificar e codificar a escrita, para ler, quando ela não se esforça mais, aí ela vai ter, né? Ela vai ter condições de entender do que se trata o texto, o que ele está querendo dizer. Porque não sobrecarrega, né? Porque, sem brincadeira, eu tenho um curso superior. Tinha pessoas da minha turma, quando eu fiz o meu curso, que lia e não entendia o que lia. Eles liam lá na sala, assim, tudo adulto, né? Curso terceiro grau. Liam, e aí, o que você leu aí? Não sei. As pessoas liam textos para fazer prova tal, e depois ia fazer a prova e não sabia responder as questões do texto, né? Então, assim, por que essas pessoas que estão no nível superior já hoje no Brasil leem texto e não entendem? Porque foi mal alfabetizada, não tem outra explicação. Né? Isso com certeza. Essas pessoas, o que acontece geralmente com as pessoas, né, que são os analfabetos funcionais, né, que a gente fala. E até não faz muito tempo, saiu uma pesquisa, né, que 50%, né, quase 50% são analfabetos funcionais, saem do nível superior, né? Olha que, né, negócio doido, né? Então o que acontece? Como eles trabalharam mal de alguma forma, não sei, essa parte de decodificar, codificar, fazer essas relações, memória, né, muito fraca, na hora que ela está lendo ali, ela fica preocupada, a pessoa fica preocupada com isso, com essa parte técnica da leitura, né, com essa parte mecânica. Aí o que acontece? Ela não presta atenção, porque o nosso cérebro ele sobrecarrega de certa forma, não consegue fazer, né? Ele consegue automatizar algumas coisas para sobrar espaço para fazer outras, entendeu? É quase nesse aspecto parece um computador, né? Então o que acontece? Ele ferve, né? Ele fica ali fervendo, tentando fazer decodificação, relação grafema-fonema, etc. E aí ela não presta atenção no que o texto quer dizer. Isso é muito simples, é igual dirigir. Quem já aprendeu a dirigir já passou por isso. É assim, enquanto você está preocupando como troca a marcha, como pisa na embreagem, solta, é perigoso você bater o carro, você dirige mal. Então, enquanto essa parte mecânica de trocar a marcha, né, virar o volante, pisar na embreagem, freio, acelerador, enquanto essa parte mecânica que você executa para o carro andar não tiver automatizada, você não presta atenção na pista direito.
Aí, por isso que as pessoas ficam inseguras, ficam com medo de bater o carro. E ela tem que ter medo mesmo. Porque ela tá prestando atenção que como trocar a marcha, ela vai bater o carro. Então, assim, é assim que funciona. E na leitura é uma analogia só isso, né? Mas na leitura é dessa forma também. Essa parte mecânica, vamos dizer, de memória de curto prazo, decodificação de fonemas, junções fonêmicas e tal. Enquanto isso não tiver automatizado, você não vai conseguir entender o que está escrito mesmo. Você vai ter dificuldade em compreensão textual. Isso. E para você automatizar isso, né, você vai ter que fazer bastante exercício mecânico mesmo, não vai ter jeito. Sim. Mas é claro, é o que a gente fala assim, no começo, na pré-alfabetização, não tem muito exercício mecânico. O que é mecânico, né, de certa forma, é você fazer todo dia, um pouco, entendeu? Mas, por exemplo, no começo, aí, com 3 anos, você ficar dramatizando, brincando, o sonzinho do ventilador, coloca o ventilador lá. Pô, isso aí eles gostam, né? Sim. É tudo divertido. Agora, o meu gato aí tá cantando, eu tenho um gato que canta. Aí, enfim, né? Voltando, aí o que acontece? E esse negócio de dirigir, eu lembrei de um negócio engraçado, assim. Uma vez eu tenho um amigo que a gente estava atravessando uma pista e ele começou a trocar a marcha? Não, o som. O som, aí ele parou e, olha só, ele estava atravessando uma pista assim, sabe? Uma BR, né? Uma BR, aí ele parou e ficou prestando atenção no som e queria trocar de música. E aí o carro atravessando, eu falei, gente, vamos morrer, né? E você tá entendendo que aquilo ali tinha que ser automático, para ele prestar atenção no trânsito, né? E ninguém morrer, né? Mas deu tudo certo. Mas é a dica que eu dou. Eu não sei se agora. Acho que é isso, essa questão, né? Pega um café para mim, então. Pegar. Então, vamos para a próxima pergunta que nos enviaram essa semana. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta aqui pelos comentários, agora durante a live, pode mandar. Que se a gente puder ou souber, nós respondemos. Então vamos para a segunda questão de hoje. A segunda questão que nos enviaram hoje é 5 anos e não entende rimas. Como ajudar? Então, como ajudar a criança que está com 5 anos, provavelmente está fazendo algum trabalho de rima e não entende rima. Então, assim, eu acho que o mais importante, antes de falar sobre os exercícios que dá para ser feito para as crianças trabalharem com rima, eu acho que o importante é saber por que trabalhar rima, o que isso ajuda na alfabetização, e daí, sim, entrar na parte de como trabalhar exercícios tal, para a criança entender rimas. Né? Daí eu acho que músicas ajudam muito, né, nas rimas, mas qual é a finalidade disso, Júnior? Para que trabalha rima? Basicamente, as rimas ajudam bastante a criança a entender que a palavra é segmentada, né? Que tem uns sons dentro da palavra que você está falando que soam iguais às outras, né? Ou que tem mais ênfase, né? São as tônicas ou não tônicas, etc. Então ajuda bastante a criança a perceber isso, né? Então essas atividades rimadas, né? Musiquinha, etc. Ajudam bastante isso. Mas o problema é assim, 5 anos e não entende rimas, pode ser 2 coisas, tá? Pode ser que ela não está entendendo o comando que você está dando, pode ser isso, amém? Por exemplo, a criança não pode estar entendendo, eu quero que você circula a palavra que rima com essa. Ela não sabe o que você está falando. O que é rimar com a outra, entendeu? E acontece isso. Às vezes um cabeçalho mal escrito de um exercício ou o modo que você dá o comando atrapalha até, entendeu? Se você falar, por exemplo, um jeito assim, você tá vendo esse sonzinho? Acha aqui o nessas palavras, entendeu? Às vezes até ajuda. Se você mudar o jeito de você dar o comando, ajuda. Então pode ser isso. Pode ser também que ela não está percebendo o som mesmo que está igual. Então, o que você pode fazer? Primeiro, nessa parte de comando, tá bem? Um comando que ajuda bastante, eu sempre trabalhei com comando, é você falar assim. Eu nem falo, às vezes, o final da palavra. Tem que rimar com qual? Porque isso aí, às vezes, ele não sabe o que é o final da palavra. Então, você fala assim, quando o tio Júnior falar vou falar uma palavrinha e vai ter o nela, eu quero que você ergue a mão. Eu quero que você circule, entendeu? Então, por exemplo, eu falo lá, balão, ela ergueu a mão. Então aí o que você já faz? Você já faz uma espécie de diagnóstico e percebe, ele está ouvindo, ele está entendendo que dentro dessa palavra tem o ou em, entendeu? Aí, vou falar agora outras palavrinhas aqui na frente que
Se você ouvir o ão, quando você ouvir o ão nelas, eu quero que você circula. Aí ela vai ouvir o ão, circulou, você tá falando, aí depois você fala, ó, você tá vendo que aqui no balão e aqui no fogão são, ó, tem o mesmo som, ão, ão. Entendeu como você começa a trabalhar essa noção de igual, entendeu com ele? Eles não têm às vezes essa noção do conceito, é uma coisa bem simples, né? Mas eles não têm. Pode ser um cabeçalho ou um comando mal elaborado, né? Que é difícil mesmo de criança de 5 anos. Eles não vão entender, né, igual a gente entende. Por isso que é bom, cuidado com... Às vezes a gente procura na internet várias atividades, etc, etc. Às vezes vem com cabeçalhos ruins, entendeu? Aí ele não consegue fazer, aí você já A gente acha fez que... até um vídeo já sobre isso. Sobre cabeçalhos ruins, Eu nem lembro sei lá, eu não lembro também que vídeo que é, assim, cabeçalhos ruins e mal elaborados, alguma coisa assim. Entendi. Então, porque atrapalha muito mesmo, né? Atrapalha. Aí, por exemplo, pega atividades de outros países, né, em outras línguas, aí você já traduz e aí você não traduz bem, aí a criança não entende, aí você acha já, não, meu filho não entende nada, aí vira um caos, né? Aí você acha que teu filho é burro, né, etc. Mas não, às vezes só foi um comando que ele não entendeu. Porque uma coisa que a criança tem que entender em toda atividade, ela tem que entender o padrão do exercício. Por exemplo, se você, um exercício de rima, que tem bastante, é assim, você coloca uma figura de um balão. E na frente você coloca lá um fogão, uma tigela e um pote. Aí o que você fala para ela? Fala assim, ó, eu quero que você circula a figura que rima com essa. Pronto, ela não vai fazer isso, ela não vai fazer, porque eu acredito de 5 anos. Então o que você tem que fazer? Você usa esse suporte, você fala assim, ó, eu quero que você ergue a mão, circula, quando eu te juro falar ão, aí ela vai circular, entendeu como já facilita? E isso é o mais importante, ela entende, aí ela fez esse exercício uma vez. Qual que é o normal de rendimento da criança no primeiro exercício? Ela nunca viu esse padrão. Primeira vez que ela vai fazer, qual que é o normal de rendimento? Isso aí, 30%. Toda sala de aula é isso. Toda vez que você começar um padrão novo, uma atividade nova, você vai ter 30% de rendimento. Entendeu? Então, calma. Fez o primeiro, ajuda, faz com ela, até dar a resposta. Para ela já se sentir mais... Até tem problema afetivo também, né? De emocional. Ela se sentiu mais confortável. Faz outra atividade com o mesmo padrão. Com ão também. Aí você fez, ela já vai... circulei. Fez 2, 3, 4, 5, ela entendeu o padrão da atividade, aí você começa a dar mais autonomia para ela, começa a fazer mais sozinha, etc, etc. Entendeu? Então, deve ter um passo, principalmente com o cabeçalho, tem que tomar bastante cuidado com isso. Agora, se você acha que ele está com problema assim, não, ele não está ouvindo, né, o ão. Ele não está distinguindo o som, né? Isso, você fala ão, e depois você fala em, e ele acha que é a mesma coisa. Aí o que você tem que fazer? Infelizmente, você vai ter que retroceder algumas atividades de atenção auditiva, né? Então, por exemplo, as primeiras atividades de atenção auditiva a criança aprende a distinguir sons ambientes, por exemplo, o som da chuva, né? E o som, sei lá, de uma bola quicando. Aí ela vai começar a verbalizar isso, né? Você vai começar a mostrar para ela, ó, som da chuva. Pô, você vê esse nenezinhos fazendo, né? O avião, eu vejo muito isso aí. Ela olha lá assim, ó, avião, entendeu? Então ela tá começando a distinguir isso, entendeu? Passa um trem e ela não fala, ó, avião, entendeu? Ela já tá começando a distinguir. Aí você trabalha, começa com sons ambientes. Depois você começa com sons de animais, o gato, o cachorro. Aí ela começa a entender o que é diferente, o que é igual. Olha aí, por que isso ajuda? Porque quando você lê um cabeçalho ou você fazer uma atividade, ela sabe o que é diferente e o que é igual. Essa palavra diferente e igual. Entendeu? Aí olha só, já vai matar 2 aí, coelho aí, né? Com a cajadada. Você trabalha tanto a noção de ela entender, né, da criança entender esses conceitos, como distinguir distinguir os sons, né? Aí depois a criança começa da primeira pergunta que a gente falou, começa a trabalhar os sons dos fonemas, né? Articulação, né? Isso, começa a articular lá os sons dos fonemas, o som do ventilador, o som não sei do que, o som da chuva, o som da água, e por aí vai.
Aí com isso ela vai criando um repertório, né, de vários sons na cabeça dela diferentes, que ela sabe diferenciar, ela sabe que é igual ou diferente. Depois você começa a entrar, né, com os fonemas, tá bem? Olha só, então você está vendo que tem um caminho, né, do mais simples até o mais complexo. Aí depois que a criança, não, ela sabe distinguir tranquilo tudo isso, você começa a trabalhar a rima, tá bem? Por quê? Um método fônico, ele tem uma estrutura mais ou menos assim. O objetivo do método fônico é ele mostrar para a criança que a fala, a estrutura formal da fala, né, ela consegue ser desmembrada, né? É o meu gato cantando de novo. Ela é desmembrada, ela pode ser segmentada, né, a melhor palavra. E aí, quando você chega a trabalhar com sílabas, é muito fácil. Quando ela chega, isso é uma frase, isso é uma palavra. E quando você chega na parte de sílabas, é muito mais fácil, tranquilo, você trabalhar as rimas, né? Porque ela já está trabalhando tudo isso, distinguindo. Olha só, antes dela distinguir sílabas, distinguir as rimas, ela distingue palavras. Ó, carro, carra, carre, entendeu? Palavras mesmo, pseudo-palavras e palavras, ela começa a distinguir. Ó, você vai indicar o que é, quando eu falar tal, você vai, por exemplo, um exercício legal de distinguir palavras. Você vai falar uma frase e quando o tio Júnior falar formiga, você ergue a mão. Então, a casa está cheia de formiga. Aí ergue a mão. Então, você está vendo? Aí depois você trabalha com sílabas. Você está vendo que o objetivo de você trabalhar sílabas vai ajudar a trabalhar, segmentar a palavra. E depois você trabalha também os fonemas, que aí é a última unidade lá mesmo, que é o entenderam? Então é mais ou menos isso, assim. O que você faz que ele não entende? Ataca nesses dois caminhos. Na questão do cabeçalho, na questão da ordem que você está dando, que pode não estar muito boa, muda essa ordem, tá? Pode usar essa dica que eu dei, você fala assim, ó, quando eu falar o ão, quero que você ergue a mão, tá? E aí quando eu falar um ão nessas figuras aqui, você circula, né? Muda o jeito como você dá a ordem e ataca também nessa atenção auditiva. Você volta com esses exercícios mais simples, tá? E vai... Se você perceber, né, que ele tá tendo dificuldade em distinguir o som mesmo, né? Sei lá, o L do ão, né? E aí você retrocede um pouco e trabalha um pouco mais com a atenção auditiva, né? Com o distinguir o som de objeto, de animais, enfim. Isso é muito legal de fazer, eles gostam muito de fazer essas atividades de distinção auditiva. E o fundamento, igual o Júnior está falando, todo o fundamento do método fônico e da alfabetização pelo método fônico é esse mesmo, da criança conseguir ir segmentando as palavras e distinguindo bem os sons, o início, o final, né, as sílabas, separar bem as sílabas, né, separar os fonemas por fonema. Tem muita atividade que ajuda ele a criar essa... Quando ele já fez todo esse caminho, que você vê que ele, não, meu filho não está tranquilo, está distinguindo. Por exemplo, tem atividades de você trocar a sílaba final, né? Dá pra você, por exemplo, pega uma música muito famosa que ele já conhece. Sei lá, fala uma música com rima aí de... Cai, balão. Isso. Cai, balão. Aqui na minha, sei lá. Aí você muda. Aqui no meu pé. Ele vai perceber isso. E é legal. Eles falam assim, o que você tá cantando aí, tio? Tá errado. Tá errado. Isso. Então você tá entendendo que a criança, ela sabe o que ela entende esse padrão. Opa, que repetiu. O que ela não sabe é verbalizar, né? O que ela não sabe é trabalhar sistematicamente com isso. E é o seu trabalho. O teu trabalho é ensiná-la a trabalhar sistemático com isso, né? De separar e brincar. Então essa atividade de você tirar, né, o que ela espera que você fale, o que rima, é legal, porque aí eles percebem. E isso daí funciona muito bem mesmo. E é legal também que isso que você está falando é o seguinte... As crianças sabem rima, ela só não é consciente. Isso, então você vai tornar consciente que ela sabe que é o mesmo som. Porque quando você faz essa brincadeira, eles percebem. Claro. Inclusive, essa semana eu estava fazendo as lives lá, logo depois do almoço, aplicando atividades com as crianças, e eu estava fazendo com o Augusto a atividade de rima. E só que na live ele fica olhando o celular e acaba atrapalhando um pouco ele
Ele prestar atenção na atividade, né? Então, mas ele sabe, às vezes ele fica brincando lá. E outra, a atividade de aliteração, por exemplo, é até mais difícil que a rima. Que eu acho, né? Acho bem mais difícil para eles fazer, porque é um pouco mais complicado mesmo. Mas a aliteração é quando você tira a parte do começo da palavra. Né? A rima você tira o final, a aliteração você tira o começo. Então, por exemplo, tem um joguinho bem legal de fazer, que é assim, da aliteração, né? Talvez dê para adaptar para rima aí. Que é assim, o tio Júnior tem um amigo, o Jairo, que toda vez que ele vai falar, ele tira o começo da palavra, entendeu? Então ele não fala Júnior, ele fala Unior. Olha aí, entendeu? Aí a criança começa a prestar atenção. Aí o que você fala? Ó, eu vou falar uma frase aqui, eu vou falar duas palavras, quer dizer. Eu quero que você fale quem que falou ela. Aí você fala assim, Unior. Opa, foi o Jairo que falou. Entendeu? Não foi o tio Júnior, porque o Jairo é aquele que tira o pedaço do começo. Você pode até adaptar e fazer pro final, né? Unio. Quando eu era criança tinha umas brincadeiras também de colocar pera, tipo, sei lá, colocar o P na começo. No lugar, no todo o começo. Isso é muito legal, essas brincadeiras. Se vocês prestarem atenção, coisas assim de, sei lá, 40, 50 anos atrás, essas brincadeiras de cantiga de roda, tem um monte de brincadeira de quando a gente era criança, assim, ou na época dos nossos pais, assim, coisas de 50, 60 anos atrás. Essas brincadeiras, elas são excelentes atividades de alfabetização. Você cria uma atenção auditiva. Você cria, esse do P é um trava-língua. Como é que é? Você fala, eu não lembro. O do P... É o que você troca a palavra. Eu lembro que... Você troca, tipo, umas letras e põe o P no Isso, meio, né? Você não lembra. É difícil de fazer. É difícil. Uma que eu, quando era criança e meus irmãos, a gente fazia muito, era falar o contrário. Por sílaba, era engraçadíssimo. Entendeu? Pô, mas a gente era grande, mas ajuda quando você é pequenininho, ajuda nessa atenção auditiva, né? Mas olha que legal, por exemplo, falar ao contrário. Você tem que saber de cabeça como é a forma da palavra, né? Separar ela por sílaba e ainda inverter. Então, assim, olha o trabalho cognitivo, né? De memória e tal. É um esforço dobrado que você faz. Então, isso aí, você ficar brincando, fazendo essas brincadeiras com as crianças, vai exercitando ela a conseguir memorizar as palavras, elas conseguir imaginar a palavra e manipular. O mais importante é isso, é manipular a palavra, manipular a fala. E o método fônico nada mais é do que a criança saber conseguir manipular a fala. E ela manipulando a fala, ela vai conseguir ler. Você pensar bem, a criança fala, ela conversa antes de ser alfabetizada. Ela não é alfabetizada e aprende a conversar e falar. Então, o que é o que você falou no começo. A alfabetização é tornar consciente na criança de que ela consegue manipular esses segmentos, entendeu? Então, ela conversa, senão o mundo era mudo, né? Até uns tempo atrás, aí que inventaram a alfabetização. A Minha Casa, Meu Refúgio comentou que, verdade, hoje está comentando isso com o meu esposo. Que tudo isso se perdeu. Realmente, as brincadeiras antigas, assim, é impressionante. Era ideais, assim, para... Inclusive, as pessoas antigamente... Eu tava conversando com meu avô fez 94 anos, esse mês passado agora. Tava conversando com ele e ele me contou como ele aprendeu a ler. Nossa, é engraçadíssimo, assim. Ele falou que tinha um senhor da vila que eles moravam lá no meio do mato, no sítio. Meu avô é do Espírito Santo. Ele casou e foi pro Rio de Janeiro. Então, assim, ele lembra de carro de caldeira, que tinha que colocar o carvãozinho lá pro carro funcionar. Então, meu avô é dessa época, a época que o pessoal andava de terno, de chapéu, assim, sabe? Ele tem foto novo, assim, ele ia trabalhar de terno, sabe? É muito legal. Mas, assim, ele tava me contando como ele aprendeu a ler. Ele tinha vários irmãos, né? Aí ele disse que tinha um senhor na vila lá, que eles moravam no meio do mato, nos sítios, né? Que sabia ler. Era um senhor que sabia ler, que já era mais velho. Aí ele pegou, era amigo, vizinho, assim, né, de sítio, ele pegou, acho que o meu bisavô, né, o pai dele pediu se ele podia ensinar as crianças. Ele falou, não, eu ensino sim, com o maior prazer e tal. Aí meu avô falou que depois que eles trabalhavam, isso eles eram tudo novinho, né, criança, depois que eles trabalhavam na roça lá, ajudavam nas coisas de casa, eles iam lá de noite, e o meu avô e todos os irmãos, que deviam ser uns 7, 8, né, sentava lá em volta da mesa e aprendia a ler. E ele ensinava eles, né? E daí todos eles aprenderam a ler assim, ler e escrever. Aí ele falou que esse senhor mudou e ele não aprendeu a matemática.
Aí ele falou que não sabia fazer conta. Ele falou que sabia muito pouco, assim, contar e tal. Aí ele falou que um dia ele tinha 14 anos. Olha que legal isso. Pra você ver como é que muda, né, as coisas, né? A visão de mundo nossa, né? Daí ele falou que tinha uns 14 anos, ele foi vender um feijão na feira, num armazém lá, que eles produziram, né? Aí ele falou que chegou lá com uns sacos de feijão para vender. Aí ele não sabia calcular. O quilo custa tanto, então quanto que vale esse saco aqui? Ele não sabia, ele falou que ficou com a maior vergonha do mundo, voltou pra casa, ele tinha 14 anos. Aí ele voltou pra casa, aí esse senhor que ensinou ele a ler já tinha mudado, aí ele falou que tinha um senhor que sabia matemática lá, é outro senhor de outra família. Aí ele foi lá e falou assim, quanto você cobra pra me ensinar a fazer conta? Aí o senhor falou assim, é 11 merréis, sei lá, né? Não era nem cruzeiro, era mais antigo ainda. E daí, por mês. Só que se você não aprender durante um mês, você tem que me pagar mais 11 pro próximo mês. Aí ele falou assim, tá bom, feito. Aí um mês, ele falou que pagou lá pro senhor, e todo dia ele ia lá com ele e ele ficava ensinando. Ele aprendeu tirar a área, aprendeu cubicar madeira, tirar metro cúbico, aprendeu calcular volume. Ele falou que tinha umas bacias grandes, as menores, daí ele aprendeu a calcular volume. E meu avô é marceneiro, ele faz móveis até hoje, ele trabalha até hoje. Ele parece um menino de 15 anos, assim, ele é magrinho, baixinho, assim, e não para, sabe? Mas é muito legal ver ele contando, assim, como que ele aprendeu matemática. Daí ele falou, eu faço tudo hoje, né? Ele faz casa, constrói casa, faz tudo. Ele trabalha ele tem plantação, marceneiro, e não para o velhinho. Mas, assim, ele aprendeu assim, então, assim, e ele me contou outra história também, que a minha tataravó, né? A avó do meu avô, todo dia de noite ia na sala, sentava e ficava contando histórias. Então olha essa tradição de contar histórias, né? Hoje a gente tem vários recursos, né? Filmes, desenhos e tal, mas não é a mesma coisa da criança ouvir você articulando, você falando, dramatizando as histórias. Se perdeu muito disso. E isso ajuda muito na alfabetização. Você contar história de cabeça mesmo. As crianças prestam muito mais atenção quando você sabe interpretar bem a história e você conta de cabeça, assim, elas acham incrível mesmo, assim, você lembrar uma história de cabeça. Não, enfim, aí meu avô conta também que a minha bisavó, né, tataravó, que é a avó do meu avô, ela contava história pra ele. Ela falou que ela tinha uma saiona comprida, fumava cachimbo. Daí ele falou que ela enrolava a saia assim na perna e ficava de cócoras, né? Ficava agachado e contando história pra ele e pros irmãos dele, né? Pros irmãos do meu avô, né? E toda noite, antes de dormir, contava história, porque acho que não tinha nem energia elétrica, né? Daí elas ficavam contando história, olha que interessante. Então, assim, além das brincadeiras, tem todo esse ambiente que se perdeu um pouco, né? Hoje as coisas são mais corridas e tal. E às vezes deixa as crianças muito em dispositivos eletrônicos, né? Sei lá, em filmes e tal, e não é a mesma coisa. Essa linguagem falada, ela ajuda muito no desenvolvimento da criança. Tinha muito canto também em igrejas, né? Desde pequenininho as criancinhas cantando, tinha sempre coral em igreja, né? Para as crianças. Ajuda bastante mesmo, né? Essas cantigas de roda, né? Até tem um livro, chama, acho que chama Cantigas de Roda mesmo, assim, amarelo. Até depois eu deixo na descrição ali. Não, a gente já indicou já. Tem no nossa playlist sobre leitura em voz alta, nós colocamos um PDF com uma lista de livros, né? Isso, que nós indicamos. Tem até para dramatização de fonemas, tem umas histórias que são livros escritos que ajudam a dramatizar os fonemas. Né? Tem lá do Batalhão das Letras, olha o A, o chefe do batalhão, não sei o que, aí vai o Mário Quintana, inclusive, que escreveu. O Mário Quintana é um poeta de Porto Alegre, excelente, ele já morreu, mas ele é muito engraçado, o Mário Quintana. Até da Cecília Meirelles. Tem, mas o Mário Quintana eu acho ele muito engraçado. Lembra até que tem uma letra que ele faz uma piada assim? O menino que quer namorar a menina e puxa o cabelo dela, não sei o que, é bem aquela coisa de criança. Então eu comentei, isso aqui é meio politicamente correto hoje, né? Porque eu... não liga pra essas coisas, não. Porque tem muito isso também, né? Porque como cantigas de roda são todas antigas, até ela tira ele no Palmo Gato, eles já enchem... Mas isso aí é besteira. Não liga pra essas coisas, não. Pode cantar. Esse do Mário Quintana eu achei muito engraçado, porque eu tava trabalhando com esse livro aí.
Aí eu mostrei pro Júnior, né? Falei, olha isso aqui. Hoje o pessoal vai ficar escandalizado com isso aqui. Porque assim, o Mário Quintana já morreu, então ele deve ter uns, sei lá, se ele tivesse vivo, ele devia ter uns, no mínimo uns 99 anos, sei lá, né? Mas ele morreu não faz muito tempo, mas ele morreu bem velhinho já, ele já devia ter uns 80 e tarará. E sei lá, se faz uns 10 anos que ele morreu, ele devia ter uns 90 e poucos, 100 anos. Assim. Ele é contemporâneo nosso. Mas aí ele é de outra época. Então tem uma hora que ele tá trabalhando uma letra, ele é poeta, o Mário Quintana. Né? Ele escreveu vários poemas, tem uns poemas dele muito bons até, inclusive. Aí ele escreveu lá umas riminhas, assim, uns versinhos sobre as letras, né? Aí tem uma hora que ele fala assim, e o menino querendo namorar a menina, puxa o cabelo dela, que é bem aquela coisa da época, assim, né? Tipo, olha que legal que escreveram aí. Olha que legal. Nossa, eu queria conhecer ele, eu adoro ele. Tem um livro dele que chama Hora Bolas, que ele conta um monte de história engraçadíssima. Ele é uma figura. Que conta casos, né, de situações, né, Hora Bolas. Minha Casa, Meu Refúgio comentou aqui que eu tive o prazer de conhecer o Mário Quintana. Eu e o Júnior também, nós conhecemos o Ariano Suassuna. Você lembra que ele veio aqui naquelas aulas, espetáculo dele? Né? Foi legal. E ele também é figuraço, o Ariano Suassuna, né? Nós conhecemos, né? Tiramos foto com ele, foi muito legal. Na época a gente estava se preparando para entrar na universidade. Já faz uns 15 anos, né? Ela falou, a Minha Casa, Meu Refúgio falou que morava em Porto Alegre e no antigo Hotel Plaza, que hoje é a Casa de Cultura Mário Quintana. Eu já vi essas histórias, ele sempre morou em hotel, né? É muito legal mesmo. Ele sempre morava em hotel, Mário Quintana. Os escritores antigos gostam de morar em hotel, não precisa fazer nada, né? mas enfim, eu só tô comentando que o Mário Quintana foi ali fazer uns versinhos sobre as letras e tal. E ele faz uma brincadeira assim que na época, assim... Na época que a gente era criança era um pouco assim, era mais inocente as coisas. Então assim, quando você queria chamar a atenção de alguma menina, não sei o que lá, você ficava enchendo o saco dela, né? Ficava puxando o cabelo, não sei o que, né? Hoje é assim também, mas, né? Mas mudou um pouco, né? Mas enfim, eu acho que é isso, né, Júnior? Acho que deu pra até falar. Você achei que ia falar bem menos, ia dar 20 minutos, não, mas deu bastante. Eu não sei. Que tem bastante coisa. Mas só resumindo assim das rimas, né? Ataca nessas duas frentes, né? Que aí você vai criar mais ou menos um diagnóstico, né? Vai ver onde ele tá, o que ele tá errando. Caso ainda você ataque, mas depois de trabalhar bem, né? Dá um tempo aí, trabalha bem. Pode voltar aqui e falar, ataquei nas duas frentes, não funcionou. Que é uma coisa que eu adoro, resolver esses problemas, assim, é um negócio que eu gosto. Falei, não, então vamos achar outro. Deve ter alguém que teve também o mesmo problema. Então eu procuro e tento resolver. Então só resumindo rapidinho, nós falamos hoje sobre... Meu filho tem 3 anos e 2 meses, sabe as vogais, sabe contar de 1 a 10, conhece as cores, conhece algumas formas, como começa a pré-alfabetização. Então o Júnior deu todo um panorama aí, como trabalhar, o que é mais importante, como começar, trabalhar discriminação visual, memória de curto prazo, todas as habilidades que é preciso, né, trabalhar na pré-alfabetização para a criança chegar a ler com fluência, ler bem e ser bem alfabetizado. Então o Júnior deu todo um panorama aí que se eu for repetir aqui vai mais 1 hora, mas enfim, que realmente essa criança já com 3 anos já dá para iniciar bem. E aí nós falamos bastante também da importância, né, Júnior, de fazer essa pré-alfabetização bem feita. E a segunda foi, meus filhos têm 5 anos, não entende rimas, como ajudar. Daí o Júnior deu vários... às vezes o problema é do enunciado, mudar a forma de apresentar a rima para a criança. Deu algumas dicas de você pedir para a criança erguer a mão quando você fala aquele som, daí você consegue perceber se realmente ela está com dificuldade em rima ou se é no comando que você dá para ela, ou então se ela está com dificuldade em discriminação auditiva, né, em atenção auditiva, aí você tem que retroceder e fazer trabalhos de atenção auditiva. E só lembrando, para você participar aqui da nossa série de lives Respondendo Stories, você pode mandar sua pergunta nas caixinhas que nós sempre deixamos nos stories, ou então aqui na live, durante a live nos comentários. E lembrando também, nós temos um vídeo de publicação do nosso curso online, tudo que você precisa saber para levar seus filhos a leitura em 5 lives. Cada uma das lives nós colocaremos atividades para você colocar em prática os temas das lives desse curso. Só que para esse curso ir ao ar nós precisamos atingir 1.000 inscritos no YouTube. Então,
Marca lá seus amigos na publicação desse vídeo de divulgação desse curso online. Vai ser gratuito, você não vai pagar nada. E terão atividades para vocês colocar em prática tudo que nós falarmos nessas 5 lives. E já apareceu aqui o recado, 24 segundos para acabar. Então, até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau. Agora eu vou deixar acabar, porque... tá aqui, o end.